82. Incrível que pareça. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu venho a essa tribuna hoje aqui falar com todo respeito, com toda a admiração que eu tenho. Eu sei que é uma deputada que trabalha bastante pelas pautas pela qual ela foi eleita, que é a deputada Marina Lou. Inclusive, queria parabenizar a Vossa Excelência. Antes da pandemia, a Vossa Excelência deu à luz a uma filha, não é? Queria parabenizá-la por isso, parabenizar por todo o seu trabalho aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que eu tenho certeza que é um trabalho ímpar para a população. Entretanto, deputada, Vossa Excelência possui um projeto que eu sou radicalmente contra esse projeto. E eu vim chamar a atenção dos deputados desta casa para que votem contra o projeto de lei relacionado à primeira infância, que foi protocolado pela deputada Marina Lou aqui na Assembleia de São Paulo. Busquei, sim, de todas as formas possíveis, através de uma emenda de plenário, melhorar o projeto da deputada Marina Lou, para que assim nós possamos fazer com que esse projeto seja aprovado aqui na Assembleia, porque é de interesse meu e de muitos deputados que projetos de deputados sejam aprovados nessa casa. Jamais eu iria fazer obstrução a um projeto de deputado se esse projeto não apresentasse problemas, que é o que apresenta o projeto de lei da deputada Marina Lou. O que seria abordagem multidisciplinar? O que encaixaria em abordagem multidisciplinar? É extremamente subjetivo. Poderia uma pessoa mal intencionada, apesar da própria deputada e muitas outras pessoas dizerem que não, só que isso pode ser encaixado sim, questões ideológicas. Infelizmente, as nossas crianças hoje, elas dão audiência cativa a pessoas que estão hoje no Estado, que são agentes do Estado, que podem utilizar deste projeto de lei como mais uma ferramenta para doutrinar as nossas crianças. Quando nós falamos de questão de primeira infância, é algo extremamente delicado. Senhores deputados e senhoras deputadas, este projeto de lei que versa sobre a primeira infância é um projeto, ao meu ver, neste momento desnecessário. Apesar de que nós precisamos lutar para que as nossas crianças, como foi bem dito pela deputada Janaína Pascoal, já no início possam ser adotadas, já no início possam ser respeitadas, para que não haja abuso infantil, dentre outras coisas que sim, na primeira infância nós precisamos lutar. Entretanto, este projeto não trata disso, trata de uma espécie de corresponsabilidade do Estado e da família. Não existe corresponsabilidade do Estado e da família para a criação da criança, para os cuidados da criança. A primazia tem que ser da família, a primazia tem que ser do pai, a primazia tem que ser da mãe. Este projeto de lei é um projeto perigoso, que tramita hoje nessa Assembleia Legislativa, que hoje volta a ter pauta aqui nesta casa, no plenário desta casa, e eu venho chamar a atenção de todos os deputados, principalmente os deputados que cuidam da questão da família, aqueles deputados mais voltados para a área religiosa, aqueles deputados católicos, evangélicos, aqueles que não veem de forma alguma o Estado como detentor de poder sobre as crianças, para que votem contrário ao projeto que foi protocolado pela deputada Marina Lou e trazido para esta casa. Esse projeto é um projeto perigoso. A subemenda que foi acatada neste projeto, substitutivo que foi acatado neste projeto, no Congresso de Comissões não satisfaz. Nós temos hoje, nas redes sociais, uma movimentação gigantesca contra este projeto, porque nós sabemos que aquilo que é pautado e aprovado nesta Assembleia Legislativa pode ser levado a outros estados da federação, pode ser levado para o Congresso Nacional. Senhores deputados, os senhores que prezam pela família, os senhores que prezam pela criança, pela primeira infância, pelos seus filhos, não deem poder ao Estado para decidir sobre questões de políticas envolvendo infância. A família, e somente a família, deve ser dado total poder para cuidar das crianças, para cuidar dos filhos. Não há forma de se corrigir, não há forma de se educar.
Essas formas são delimitadas pela família. Não existe corresponsabilidade entre o Estado e a família. E eu chamo a atenção dos deputados, porque este projeto, através dessa abordagem, para concluir, senhor presidente, é extremamente perigoso e, se aprovado, pode retirar poder da família, sim. Muito obrigado, senhor presidente. Para concluir, deputado Douglas Garcia, agradeço Vossa Excelência pela ordem, deputado Nascimento. Para falar sobre o artigo 32, pela vice-liderança do PSL. É regimental, Vossa Excelência tem a palavra em nome da vice-liderança do PSL. Boa tarde a todos, presidente, todos os nossos parlamentares, todos aqueles que estão nos assistindo pela TV Alesp. Eu venho a essa tribuna para falar hoje também sobre um projeto que nós estaremos hoje votando a urgência, que é a extinção da ouvidoria da Polícia Militar, principalmente uma instituição com muitos anos de trabalho, e nesse dia especial que nós estamos hoje é um dia muito especial para os nossos valorosos heróis, para os nossos policiais, que têm dado ao povo paulista um importante trabalho na segurança pública. Nossos heróis que muitas vezes têm tido falhas, mas eu quero dizer a vocês que não é porque eles não querem falhar, não é porque eles pretendem falhar, mas é porque eles estão na vontade de acertar. E hoje, no dia 25 de agosto, o Dia do Soldado, eu quero aqui, presidente, apresentar uma homenagem que nós fizemos aos nossos valorosos soldados. Por gentileza, solta aquele vídeo que nós preparamos para esse dia tão importante para os nossos soldados. Quero parabenizar o Dia do Soldado em homenagem aos nossos heróis. Eu, como participei e fui integrante da tropa da Polícia Militar nos 28 anos do qual passei na corporação, em nosso valor se encerra toda a esperança que o povo alcança. Quando altiva for a terra, que brilha a glória, cuja vitória. A paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria amada for um dia ultrajada, lutaremos sem temor. A paz queremos com fervor. Os nossos heróis da Polícia Militar e todos os nossos soldados, parabéns pelo seu dia. Finalizo aqui para dizer aos nossos soldados, aos nossos heróis, parabéns por esse dia tão importante na vida dos nossos valorosos soldados e policiais militares. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a nossa nação. Não, eu quero falar do Daniel José. Ordem do dia. Antes de dar início aqui ao nosso processo, eu quero fazer uma convocação, senhoras deputadas e senhores deputados, nos termos do inciso 100, do artigo 100, inciso 1º do Regimento Interno, convoco Vossa Excelência para uma sessão extraordinária a realizar-se hoje, 10 minutos após o término da presente sessão, ou às 19 horas, caso a sessão não atinja o seu tempo limite, com a finalidade de ser apreciada a seguinte ordem do dia. 1.
Votação adiada do projeto de lei 976 de 2019. 2, discussão e votação do projeto de lei 1027 de 2019. Convocação. Senhoras deputadas e senhores deputados, nos termos do artigo 100, inciso 1º do Regimento Interno, convoco Vossas Excelências para a segunda sessão extraordinária, a se realizar-se hoje, 10 minutos após o término da primeira sessão, com a finalidade de se apreciar a seguinte ordem do dia. Votação adiada do projeto de lei 346 de 2019. Antes de dar início aos requerimentos, cumprimento aqui nossa deputada Marina Elô, cumprimentando pelo seu aniversário, pedindo a todos os deputados uma salva de palmas à deputada Marina, que fica mais jovem hoje, já cumprimentando aí pelo seu aniversário, desejando muita saúde. E do deputado Bruno Lima, delegado Bruno Lima, não está no plenário também, mas mandamos aqui os nossos cumprimentos de todo o Legislativo ao deputado Bruno Lima. Sobre a mesa, o requerimento de urgência do projeto de lei 855 de 2019, de autoria do nobre deputado Daniel José, que cria o Índice de Qualidade da Educação Municipal, IEQM, e altera a redação da Lei 3.201, de 23 de dezembro de 1981, que dispõe sobre a parcela pertencente aos municípios do produto da arrecadação dos impostos, circulações e mercadorias, em votação adiada. Em votação. Pela ordem, deputada Bebel. Para debater. Para encaminhar o projeto, em nome da liderança da minoria, Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigada. Boa tarde, senhor presidente, mesa diretora de trabalhos, senhores deputados, senhoras deputadas, enfim, também todos que nos assistem através da TV Alesp. Eu subo a essa tribuna para encaminhar esse projeto de lei e, em suma, mais tecer algumas considerações que quero fazer. Primeiro, começando pelo método de construção de uma proposta que eu considero muito complexa, do ponto de vista mesmo de como se mexe com o financiamento da educação básica dos municípios, através de alteração na forma de distribuição do ICMS, e que inclui a avaliação de estudantes. Eu não tenho nada contra a discutir, até porque, neste momento, no Congresso Nacional, está em votação o Fundeb, que torna permanente, que amplia os recursos de 10% para 23%, que institui o custo aluno qualidade, enfim, que dá uma clareza maior no que diz respeito à educação infantil, e daí porque não dá para tornar menor a discussão do projeto de lei da deputada Marina Elô, projeto esse que vou defendê-lo também, porque entendo que a educação infantil tem um papel fundamental na vida egressa de todos os estudantes. E a primeira infância é, senão, aquela que precisa de um olhar, não um olhar de botar a criança na escola, a mãe vai trabalhar. Não é isto. Precisa ter uma política estadual, para a primeira infância. E está em tramitação nesta casa um projeto de lei de autoria da deputada Marina Elô, projeto esse que, apesar de não ter passado pela minha comissão, ela sabe disso, eu discordei, levantei essa questão, presidente da Assembleia Legislativa, no Colégio de Líderes, do porquê a Comissão de Educação, ela que é tão importante, não fez essa discussão de mérito lá, porque ela é eminentemente educacional, sobretudo, Tem a ver com assistência social, portanto, fazia sentido
outras comissões, mas esta, em especial, a educação, deveria ter sido um espaço de debate, né? A Marina sabe que eu tratei disso no Colégio de Líderes, né? Bom, eu venho tendo sou presidente da Comissão de Educação. A revelia do meu companheiro hoje, né, Daniel José, e tive muitas dificuldades lá, né, Daniel? Você sabe disso. Por muito pouco você me derrotou, por coisas muito pequenas você quis me humilhar na comissão, mas eu não me importo com isso, né? Eu não me importo porque eu não precisei sair do Brasil para entender a educação brasileira. Eu entendo a educação brasileira aqui, no Brasil mesmo, entendeu? Sendo professor e aluno, como talvez você foi, não sei se você foi aluno da escola pública básica. Eu fui, né? Eu fui aluna da escola pública básica, dei aula para filhos de pobre, então eu sei o que é a escola pública básica. Então, quando eu estou falando de educação, não é porque eu me acho a dona da educação, é porque eu senti e vivi a educação, né? E eu vi em Vossa Excelência vários momentos de muita, como é que eu disse? Eu não vou usar o termo desrespeito, mas um pouco de, né, sabe, sei lá, pequenando o meu papel, né? Quantas vezes eu tive que vir para esse plenário dizer que a Comissão de Educação, o deputado Barba, não era um puxado da POSP, que ele pôs na cabeça que lá era um puxado da POSP, né? Nós temos o Plano Estadual de Educação que está lá, eu não vejo, né, nenhuma oportunidade de avançar. Eu estou dizendo isso, deputado Daniel José, para dizer para o senhor o seguinte: a vida, viu, deputado, se o senhor está interessado na minha posição, é bom que o senhor me ouça, tá? A vida, ela nos dá algumas oportunidades, como deu para o senhor, né? E a oportunidade que eu estou tendo agora, deputado, é de não castigá-lo, porque o maior castigo para a gente seria eu fazer um pedidinho de, como é que eu falo, de verificação aí de quantos estão no plenário, você ia ver que não ia ter quórum. Mas eu não vou fazer isso. Sabe por quê, deputado? Eu quero que seja feito o debate de mérito, coisa que o senhor não permitiu naquele requerimento que o senhor me negou na Comissão de Educação. O senhor não permitiu. Então, o senhor tem que aprender um pouco a ouvir e ser ouvido. Essa que é a questão. Por isso eu subi nessa tribuna, não para humilhá-lo, mas para lembrar das humilhações que o senhor me fez na Comissão de Educação. Desnecessária, diria eu. Porque o que é chamar, deputada Marina, alguém para falar sobre um determinado tema? É crime? Para ele era. Pelo voto dele, ele derrotou uma proposta minha. Presidindo o trabalho, porque a proposta era minha, ele estava presidindo o trabalho, que é mais, eu acho, mais indelicado ainda da parte de Vossa Excelência. Então, deputado, eu vou dar essa chance para o senhor, sim. Eu ia pedir, sim, vista, sabe? Pedir para contar. Mas eu não sou tomada pelo ódio, eu também não faço política de fígado. A minha política é a política do convencimento. É a política de quem constrói e não destrói. E aí, nesse sentido, vou dar oportunidade para que o senhor possa fazer o debate do seu projeto de lei. Mas quero dizer também que eu acho que tem que melhorar muitas relações naquela Comissão de Educação, né? A cada passo que eu dou, deputado Barba, questão de ordem, questão de encaminhamento. O Gilmaci fazer isso porque ele é mais... Tudo bem, mas toda hora, olha, deputado, é demais. É direito do senhor, mas vamos combinar que é para embromar o trabalho. E depois o senhor reclama que a comissão não produz. Não vai produzir mesmo. Não vai produzir. Entendeu? Então, deixo aqui essa oportunidade para o senhor, né, de debater o seu projeto
e dizer que, enfim, vou ser contra. Eu não concordo com ele, você sabe disso. Serei contra, né? Até pela métrica e a formação que eu tenho neste quesito, tá? Então, não sei se deu o meu tempo. Eu quero dizer... Falta quanto? 1 minuto? Hã? Nem para xingar eu tenho vontade. Mas, em todo caso, dizer isso para o senhor e dizer também, né, que espero que o senhor seja condescendente também com outras pessoas. Não precisa ser comigo, não. Outras pessoas já vai estar de bom tamanho. Tá? Muito obrigada. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Sargento Nery. Pode encaminhar. Tem a palavra, Vossa Excelência, para encaminhar em nome da liderança do Avante. Boa tarde, presidente. Boa tarde, os demais deputados. Quero cumprimentar todos os soldados, na pessoa da Cabo Eliane, pelo Dia do Soldado, da nossa gloriosa Polícia Militar e de toda a Polícia Militar do Brasil. Presidente, eu venho aqui agradecer o subcomandante da Polícia Militar, que no caso do Cabo Alan, no primeiro dia que eu recebi, antes de sair na imprensa, eu enviei a ele o problema ocorrido entre o cabo, a vereadora e também a comandante do 9º BPMI. Pois bem, ele havia sido retirado do curso de trânsito, ele me prometeu que realmente ele iria fazer o curso de trânsito e irá fazer, iniciará aí na próxima segunda-feira. Mas está rolando aí nas redes sociais que o pneu daquele veículo também não estava ruim. Então eu peço a técnica para colocar a foto, por gentileza, do pneu do carro da vereadora. Olha só, esse é o pneu do carro da vereadora de Marília. E teve retorna só um pouquinho, por gentileza. E teve um parecer de um oficial até que eu respeito muito, que ele falou que o TWI do pneu estava bom. Eu fui rodoviário, conheço um pouco dessa matéria, mas o que está desgastado não é o TWI, mas sim a lateral do pneu. Passa a próxima foto. Olha só, está no aço, já está no aço o pneu do veículo da vereadora. Então foi sim feito de forma correta e, tendo em vista isso, nós fizemos aí o pedido ao subcomandante da PM e ele realmente nos atendeu, fazendo com que o policial militar fosse para o curso de trânsito e também nos prometeu que não ia retirar esse policial do policiamento do 9º BPMI. Então peça ao Carlão Pignatari, que é o líder do governo, que eu tenho certeza que nem tudo chega para o governo, que realmente defenda esse policial. Porque ele fez nada mais, nada menos que a obrigação dele e o que manda o CTB, que é a autuação e a apreensão do veículo. Mas houve uma ordem absurda, né, da comandante, que realmente não condiz com o que é para ser feito na Polícia Militar. Então, mais uma vez, agradeço ao subcomandante por atender o nosso pedido e quero deixar cravado ao Sargento Alan, que é um conhecido, que estaremos aqui atentos para ver o que vai acontecer dentro do procedimento que foi aberto. E não adianta, muitas vezes já falaram que eu queria dividir a PM.
entre praça e oficiais. Jamais quero dividir. Mas há, com certeza, algumas legislações que realmente beneficia o oficial e não beneficia o praça. Então vamos pegar só um item, o CD e o CJ. O CD é o Conselho de Disciplina, que é um processo administrativo. Ele não tem recurso. Agora, o CJ há um recurso administrativo. Então, nós precisamos começar a modificar o nosso regulamento, modificar a legislação da PM, para realmente essas duas classes ter os mesmos direitos. Os mesmos direitos no que tange a apuração. Não pode ter essa distinção na legislação para beneficiar uma classe em detrimento da outra. Então, mais uma vez, eu venho aqui em plenário pedir ao Coronel Alencar, comandante-geral, que realmente apure esse fato como tem que ser apurado, sem corporativismo, mostrando que realmente o comando ele preza pelo bom trabalho e pela conduta exemplar, seja do praça ou do oficial. Então fica aqui acravada a minha solidariedade ao Sargento Alan e dizer a ele que aquilo que chegou para nós tomamos providências de imediato. Primeiro tomamos a providência, não fizemos politicagem para usar a pessoa ou o nome dele. Então, na segunda-feira, nós tomamos a providência de ligar para o subcomando para realmente resolver o problema dele, que era muito mais sério e precisaria ter uma solução de imediato. Obrigado, presidente. Em votação, senhoras deputadas e senhores deputados estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputada Carla Morando. Eu gostaria de pedir uma verificação de votação. É regimental o pedido de Vossa Excelência. A partir deste momento, estamos fazendo soar o sinal intermitente para que os deputados que não se encontrem no plenário tomem... Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria de encaminhar pela rede. Não cabe mais encaminhamento, deputada Marina. Neste momento já estamos no processo de votação. Por sinal intermitente para que os deputados que não se encontrem em plenário tomem conhecimento da votação que se realizará. Calma, hoje. Bem que merecia, bem que merecia. Pela ordem, presidente. Para Ordem, retirar o pedido de verificação, mas quero votar contrário a... É regimental o pedido de retirada da verificação e registro o voto contrário de Vossa Excelência. E está aprovado o requerimento do deputado Daniel José de urgência. Requerimento de urgência do projeto de lei complementar número 31 de 2019, de autoria do deputado Frederico Dávila. Em votação. Pela ordem, senhor presidente, gostaria de encaminhar pela rede de sustentabilidade. Agora sim, deputada Marina, Vossa Excelência tem a palavra para encaminhar o requerimento. Não, aprovou só a urgência. Ué, você não... A Carla pediu verificação, que você não verificou. Nós não vamos deixar, não. Não, então, mas aí eu acho que... Boa tarde, caros deputados, queridos colegas. Subo aqui para falar de um projeto que é do meu interesse, mas do interesse de todos os deputados aqui presentes.
Um projeto que fala da primeira infância. Eu tenho certeza que não há nenhum deputado nessa casa contra as crianças. Nem os deputados que estão abertamente contra esse projeto. Quero começar dizendo que eu não tenho acordo com a aglutinativa da deputada Janaína, da qual eu muito respeito, que ela está pedindo assinaturas. Pode vir. Não tenho acordo, porque não concordo com todas as alterações. O que não significa que eu não concorde com as alterações solicitadas pelos deputados. A gente fez diversas alterações nesse projeto. Senhor presidente, uma questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Ternílio Barba. Tem uma oradora na tribuna, senhor presidente. Seria de bom grado que todo mundo... Né, Vossa Excelência tem total razão, não só oradora, aniversariante do dia, inclusive. Aniversariante do dia, defendendo o projeto dela, que é importante. Então, acho que ela seria de bom grado, todo mundo colaborar. Eu peço a todos os deputados, inclusive, já pedindo para que todos os deputados possam manter o distanciamento social. Nós temos um distanciamento previsto de 1,5 m pelas normas da mesa. Eu peço que os deputados, por favor, respeitem esse distanciamento e também que possam manter o silêncio para que a oradora possa continuar a sua fala. Obrigado, deputada Marina. Devolvo o tempo a Vossa Excelência. Obrigada, presidente. Obrigada, Barba. Assim me sinto mais tranquila para me dirigir a todos os deputados, me apresentando. Muitos de vocês talvez não me conheçam. Eu sou formada em administração pública, sou católica, estou há 13 anos com meu marido, sou mãe de 2 crianças, uma de 8 meses e uma de 2 anos e meio. Elas foram batizadas. Eu acredito na importância da família. Eu acredito, principalmente, que é nosso dever cuidar das crianças, que isso tem que ser a nossa prioridade absoluta. Esse projeto cria a política estadual da primeira infância. Um projeto para melhorar e garantir que a gente siga a nossa Constituição, que as crianças têm que ser prioridade absoluta. Eu tirei todos os termos polêmicos desse projeto. Não é verdade que é um projeto com ideologia. Não é verdade que é um projeto que quer doutrinar as nossas crianças. Não há a palavra gênero no projeto. Eu tirei, não há a palavra gênero. Em nenhum momento há dúvida de que a família é importante no desenvolvimento das crianças. Não tenho acordo, mas eu quero ler para vocês o meu artigo. Artigo 10º. As ações voltadas ao atendimento das famílias deverão respeitar seu papel central e insubstituível de proteção, promoção, cuidado e educação dos seus filhos, objetivando atender à necessidade do desenvolvimento das crianças. Está escrito um artigo, uma seção inteira da importância da família. Não é verdade que eu quero tirar as crianças e dar elas ao Estado. Aqui no projeto, se você ler o projeto inteiro, você vai entender que é um projeto ligado à política de primeira infância, para que a gente tenha acesso à creche de qualidade. Quem tem criança pequena sabe da importância de creche de qualidade, para que a gente tenha, principalmente, um plano estadual para a primeira infância. Se algum de vocês me perguntar qual é o plano do Estado para as crianças de 0 a 6 anos, eu vou te responder que não tem. O nosso Estado não tem nenhum plano para as crianças de 0 a 6 anos. A gente não tem orçamento para a primeira infância, a gente não tem metas para a primeira infância. E é por isso que essa política é importante. Para que a gente possa considerar um plano e para que a gente possa ter metas, indicadores e orçamento. A cidade de São Paulo fez isso e conseguiu R$1 bilhão. R$1 bilhão para a primeira infância a partir da política municipal das crianças. O que a gente está fazendo aqui, em não discutir esse projeto, em cair em argumentos falaciosos de ideologia que não estão colocados, em não atender às diversas alterações que eu já fiz no projeto, que eu estou disposta a fazer, mas querer levar isso para um campo que não é verdade, a gente está prejudicando as nossas crianças de 0 a 6 anos. Estamos impedindo o Estado de colocar as crianças como prioridade absoluta.
estamos impedindo que a gente possa avançar num tema fundamental, não só para o nosso futuro, mas para o nosso presente. Aqui tem diversas alterações que eu já fiz ao projeto. Vocês podem ler, não tem a palavra gênero, não tem nada que leve as crianças para um caminho que não seja o realmente da verdade. Eu fiz alterações ao Gilmaci na CCJ, fiz alterações na Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, fiz alterações no Congresso de Comissão, de acordo com a emenda de plenário colocada pelo deputado Douglas Garcia. Não tenho problema em alterações. Eu acredito na política construída a partir de pontes. Mas o que temos hoje não é esse interesse. Não há um interesse real em construir pontes. Sentei com a deputada Janaína, que eu tenho profundo respeito. A gente fez diversas alterações, diversas. Tentei mudar todos os textos possíveis para que fosse possível a gente chegar num acordo. Por um tema que não diz respeito à primeira infância, que não diz respeito à política estadual para crianças de 0 a 6 anos, não conseguimos avançar. Fiquei muito chateada, porque eu tinha muito interesse em realmente tornar o texto possível para que todos se sentissem confortáveis. Eu mudei com ela o artigo que falava sobre inclusão, permitindo que a gente tornasse ele mais amplo. O artigo que falava sobre respeito à formação cultural, sem prejuízo à sua autonomia. Mudamos o artigo colocando a família em primeiro lugar, em qualquer uma de suas formas. Mudamos o artigo que fala sobre homeschooling, tornando uma redação que todas as pessoas se sentissem confortáveis. Com licença, deputada, por gentileza, só para pedir aos colegas que tenham atenção, tem uma parlamentar defendendo seu projeto, só um pouquinho de silêncio para que a deputada possa fazer e pedir mais uma vez o distanciamento social dos deputados, se puderem assim atender. Muito obrigado. Obrigada, Paulo Correia, presidindo a sessão. É a segunda vez que isso tem que ser solicitado. Peço aos deputados que escutem uma deputada na plenária, que escutem uma deputada na tribuna, falando de um tema muito importante, muito caro, que são as crianças do Estado. Esse projeto é um projeto que permite que a gente possa ter gestão sobre o tema da política pública da primeira infância. Permite que a gente possa ter metas, orçamento, que a gente possa seguir o quanto que a gente está avançando ou não. É um projeto que cria um marco legal, a partir do marco legal de 2016. Em nenhum momento eu acredito, quero ou tenho a intenção de tirar as crianças da mão das famílias e colocar na mão dos Estados. Eu sou mãe de 2 crianças. Eu sei que isso é absurdo. Eu sei que quem tem que decidir a educação e o destino dos meus filhos sou eu. Não está escrito isso nesse projeto. Esse é um projeto que versa sobre a importância de políticas públicas para as crianças. Eu busquei a deputada Janaína para a gente conseguir chegar num acordo. Infelizmente, não foi possível, depois de 2 horas e diversas concessões possíveis. Não tem um acordo num projeto que quer colocar temas alheios à primeira infância numa política estadual. Um projeto que torne ele inconstitucional, porque versar sobre o homeschooling, por exemplo, não é competência estadual. A gente tem a oportunidade aqui de aprovar um marco legal com indicações para que a gente crie uma política estadual para a primeira infância, para que a gente possa seguir com um orçamento público e que a gente possa cobrar o Estado em creches de qualidade, em qualidade de nutrição para as crianças, em um pré-natal de qualidade, em creches que não sejam só universalizadas, mas tenham atenção adequada ao desenvolvimento das crianças. É disso que esse projeto fala. Eu vou repetir, para que todos os deputados não tenham dúvida. Eu sou contra a ideia de que o Estado tem que ser responsável pela educação das crianças. Eu acredito na família. Eu acredito que eu sou responsável pela educação dos meus filhos. Eu tenho plena certeza de que esse é o caminho. Esse é um projeto que fala de políticas públicas. Em nenhum momento ele fala de quem é responsabilidade sobre as crianças. É um projeto que fala sobre o plano do Estado para o número de creches, para a qualidade dos professores, para o programa de nutrição adequada, para o pré-natal, para o hospital, para o posto de saúde.
Não é um projeto que em nenhum momento quer falar de temas polêmicos. Eu fiz questão de, em toda a tramitação, tirar temas polêmicos. Nenhum momento eu falo sobre gênero, nenhum momento eu falo sobre famílias homossexuais, nenhum momento eu falo sobre diversos temas que podem sim ser importantes, que têm que ser discutidos na sociedade. Assim como outros projetos polêmicos, como homeschooling, que também é um tema que deve ser discutido na sociedade. Dos dois lados, são temas importantes que devem ser discutidos. Não nesse projeto. Esse é um projeto para criar um plano estadual, para que a gente possa ter orçamento, metas, indicadores e para que as crianças possam ser prioridade absoluta no estado de São Paulo. Não é um projeto para a gente cair em debate falacioso. Obrigada, deputados. Qualquer dúvida, estou à disposição e não estou acordada com a aglutinativa que a deputada Janaína está pedindo assinatura, porque não concordo e ele torna o texto inconstitucional. No mais, agradeço a todos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Douglas. Para encaminhar em nome da bancada do PTB, senhor presidente. É regimental. Tem o senhor a palavra, deputado. Opa! Vixe! É dos trabalhadores que trabalham, deputado. É porque, enfim. Muito boa noite, muito boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas. Venho aqui a essa tribuna para, mais uma vez, respeitosamente, com todo respeito, tecer a respeito do projeto de lei da deputada Marina Elô, que é o projeto de lei 1027 de 2019, e pedir encarecidamente aos nobres deputados que votem contra esse projeto. Por que é tão importante que nós votemos contra esse projeto? A deputada Marina Elô acabou de dizer que é contra a intervenção estatal nas famílias. Se a deputada Marina Elô é contra a intervenção estatal na educação das crianças, na educação do filho dos outros, então a deputada vai imediatamente, assim que eu finalizar o meu discurso, solicitar a retirada do projeto de lei de tramitação nessa Assembleia Legislativa. Porque o que não falta neste projeto é brecha para a gente poder fazer com que o Estado intervenha na família das pessoas. Aqui eu começo falando a respeito da primeira infância. Nós temos aqui, dito nesse projeto, já em sua justificativa, porque a justificativa é importante sim, a justificativa ela mostra muito do que está por trás do projeto, dizendo que a primeira infância é o melhor momento para desconstruir. Então nós temos aqui, se nós formos ler a justificativa trazida pelo projeto da deputada Marina Elô, fala bastante essa palavra sobre desconstrução, desconstruir e etc. E ela diz aqui, na justificativa, logo no primeiro parágrafo, a primeira infância é o melhor momento para desconstruir as desigualdades. Abre parênteses, de gênero, sendo que a deputada acabou de dizer que não existia no projeto nada relacionado a gênero. Pode ser que no texto da lei não tenha, mas como eu disse, a justificativa do projeto fala muito sobre a alma, a intenção e aquilo que o projeto traz a esta Assembleia Legislativa. E aqui já diz, desconstruir as desigualdades de gênero, de classe socioeconômica e de raça. Aqui dentro eu já posso elencar no mínimo 3 tipos de questões ideológicas, começando sobre gênero. Gênero, quando a gente leva para a questão ideológica, é a pior coisa que a esquerda já trouxe para o nosso país. Aqui nós temos baseado a ideologia de gênero, que tentou ser aplicado no Congresso Nacional e não conseguiu. Depois foi espalhado pelas câmaras municipais de diversas cidades do Estado brasileiro. E também, graças a Deus, não foi aprovado. Por quê? Porque o povo brasileiro sente repulsa. Repito, sente repulsa da ideologia de gênero. Então, este projeto abre, sim, precedência para que as nossas crianças tenham esse nível de educação, esse nível de doutrinação. Porque aqui mesmo diz desigualdades de gênero. E a gente sabe muito, ninguém aqui apoia qualquer tipo de desigualdade. Já visto que nós temos, sim, desigualdades de um gênero para o outro, porque o homem jamais vai ser igual à mulher, a mulher jamais será igual ao homem. Mas esse nível de discussão trazida neste projeto de lei e em muitas políticas que dizem ser políticas públicas em prol da sociedade,
Não é no sentido de diminuir desigualdade nenhuma. É no sentido de abrir e trazer uma agenda militante política que está hoje e muito bem impregnada na Agenda 2030 da ONU. Como este próprio projeto de lei da deputada Marinello diz que segue a Organização das Nações Unidas e que deve seguir a Organização das Nações Unidas. Ora, quem é o Estado para dizer que eu devo seguir a ONU, que eu devo seguir organizações internacionais para poder orientar e educar os meus filhos? Isso é inadmissível, senhores. A segunda questão ideológica que aqui entra já é as desigualdades de classes socioeconômicas. E a terceira, igualdade de raça. A gente sabe que este debate é um debate que a esquerda adora fazer, que é a questão do racismo, e coloca o Brasil como se fosse um país racista, que qualquer um que é contra as cotas raciais também é racista, e blá 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 racismo. É exatamente este projeto de lei, quando ele fala de abordagem multidisciplinar. O que é uma abordagem multidisciplinar? O que pode ser considerado? Não tem neste projeto em nenhum ponto algo que caracterize uma abordagem multidisciplinar, podendo ser encaixado ideologia de gênero, podendo ser enquestada essa questão de doutrinação relacionada ao movimento negro racial, porque na própria justificativa do projeto dela ela diz isso, podendo ser abordada a questão de militante socioeconômica, porque nós temos aqui diversas classes no Brasil que sofrem, nós temos que erradicar o capitalismo, como a deputada Isa Pena quer fazer. Pois é, nós precisamos fazer com que este projeto seja urgentemente arquivado, porque ele dá, sim, margem para que as nossas crianças sejam ensinadas por marxistas e pessoas que seguem ideologicamente a Agenda 2030 da ONU, que é regrada desses tipos de princípios, senhores. Não pode. Os deputados que são conservadores, que seguem uma linha mais religiosa, também precisam se posicionar contra este projeto de lei. E aqui eu não digo, é porque o Estado é laico. Maravilha, o Estado é laico, mas o Estado ele não é laicista. Todos os deputados que foram eleitos através das igrejas, eles têm todo o direito de poder trazer a esta Assembleia Legislativa políticas relacionadas aos valores que eles pregam. Não tem problema nenhum, afinal de contas, a maior parte da população brasileira é cristã. Olha só, por exemplo, o artigo 4º diz: são diretrizes para a formação, elaboração, implementação e avaliação da política, o fortalecimento da família no exercício da sua função de cuidado e educação de seus filhos na primeira infância, a partir de atividades centradas na criança. Até aqui está uma maravilha. Nossa, se isso daqui fosse aprovado só do jeito que está aqui e colocasse um ponto final, esse artigo, principalmente neste inciso, estaria uma maravilha. Mas olha só o que vem em seguida: focadas na família e baseadas na comunidade. Que comunidade? Qual comunidade? Quais os tipos de comunidade que existem no nosso Brasil? É a comunidade LGBT, é a comunidade quilombola, é a comunidade indígena, é a comunidade de eu não sei das quantas. Se a família é criada através de determinados princípios, se a família é criada, regrada através desses determinados princípios, por que eu daria poder para uma ONG, para uma organização não governamental, vir até mim e dizer que eu preciso criar o meu filho a partir do entendimento de comunidade X ou de comunidade Y? A família precisa ter a primazia sobre a educação das crianças. Este projeto de lei é um projeto perigoso. Ele tem dezenas de coisas que podem ocorrer, que podem implicar, sim, em doutrinação das nossas crianças e mais, em retirada do poder das famílias sobre o cuidado dos filhos. Participação solidária. Por que participação solidária das famílias e da sociedade? A participação da família na educação e na política daquilo que é a sua criança, o seu filho, não pode ser solidária. A família ela tem a primazia. A família ela é o principal objetivo na formulação da educação das nossas crianças. E em muitas partes desse projeto, a deputada Marinello coloca a criança como se fosse um ser autônomo, independente. E não é. A criança não é um ser humano independente. A criança, ela, embora tenha, sim, personalidade jurídica, ela não pode
não pode de forma alguma, assim como um adulto, responder por si só. Sempre que um menor faz alguma coisa irregular, quem responde é os pais. Sempre é dessa forma. E este projeto de lei entrega uma autonomia à criança que não existe em diversas partes deste projeto. E isso é extremamente preocupante. Senhores, nós temos também, neste projeto de lei, algo que nos preocupa aí muito, que é a questão da Agenda 2030 da ONU. Na Agenda 2030 da ONU, todo mundo sabe que visa, entre outras coisas, implantar a política de ideologia de gênero, a descriminalização do aborto e dentre outras coisas. É extremamente perigoso a aplicação deste projeto de lei nesta Assembleia Legislativa, pode levar a uma série de coisas, implicando inclusive a redução do poder da família, dos pais, das mães, sobre a educação dos filhos. Não existe corresponsabilidade do Estado e da família sobre a educação das crianças, sobre a criação de políticas públicas relacionadas às crianças. Essa primazia pertence única e exclusivamente à família. Eu peço aqui, novamente, aos nobres deputados, aqueles que prezam pela família, que são contra a intervenção estatal na vida do filho dos outros, peço que votem contra esse projeto, que obstruam esse projeto, que busquem a emenda aglutinativa da deputada Janaína Pascoal e assinem favoravelmente, porque esse projeto não pode passar. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Em votação, pela ordem, deputada Bebel. Debater o projeto. Sim, para encaminhar. Desculpa. Encaminhar é regimental, deputada. Eu estou acostumado a falar debater no sindicato. Pela ordem, presidente. Pela ordem, Para uma deputado Gilmar. Se a palestra que está caminhando para o púlpito, podemos sim, claro que, com a sua permissão, deputada Bebel, Gilmar, para... Senhor presidente, senhores deputados, obrigado, deputada Bebel. Apenas para fazer um comunicado que hoje, dia 25 de agosto, nós, Partido Republicano, nós estamos em festa. Hoje completamos 15 anos de homologação do Partido Republicano, né? O Partido Republicano que começou há 15 anos atrás com o PMR, Partido Municipalista Renovador, passando depois para a PRB, e agora, nesse ano, em nova convenção, passamos a se chamar republicanos. Para nós é um motivo de orgulho, de muita alegria, porque estamos nesse partido desde o início, quando surgiu o pensamento, a ideia de criar um partido, a gente faz parte dessa ideia, faz parte desse projeto, e hoje estamos comemorando ali os nossos 15 anos de partido republicano. E dizer que o republicano é um partido realmente, o único partido que se declara hoje conservador, somos realmente conservador, liberal na economia, e temos orgulho disso, de declarar que o Partido Republicano, que hoje completa 15 anos, realmente é um partido conservador. Então, eu queria aqui parabenizar o nosso presidente nacional, Marcos Pereira, e na pessoa do presidente Marcos Pereira, que é o nosso também primeiro vice-presidente do Congresso Nacional, saudar, cumprimentar todos os nossos filiados, deputados estaduais, federais, vereadores, prefeitos, prefeitas, e toda a militância do republicano que tem feito a diferença. Mais uma vez, me congratular, parabenizar e dizer parabéns, republicanos, completando 15 anos, o único partido brasileiro que realmente é conservador nesse país. Obrigado, presidente. Com a palavra, deputada professora Bebel, pela liderança da minoria. Bom, boa tarde, senhor presidente. Paulo Correia agora, né? Cumprimento a mesa diretora de trabalhos, cumprimento o líder do governo, Carlão Pinhatari. Ó, Carlão, estou falando do você, viu? Beleza? Cumprimento os senhores e senhoras deputadas. E eu subi a essa tribuna agora sim, para encaminhar favorável ao projeto de lei, conforme apresentado pela deputada Marinello. E encaminho favorável, não por uma questão, sei lá, de concepção, até porque a Marinello é da rede de sustentabilidade, eu sou do Partido dos Trabalhadores, então eu estou totalmente desprovida de qualquer posição que venha a ser dita no que diz respeito ao meu encaminhamento e à favorabilidade deste projeto. Do que se trata ele? Tá? O
que a gente não pode, e aí de forma muito respeitosa, deputado Douglas Garcia, nós não podemos, talvez, interpretar o que não está, tá? E eu não vi. Olha que eu li, o senhor subiu não sei quantas vezes aqui, falou desse projeto de lei. Eu não vi política de gênero. O que eu vejo é uma política estadual da primeira infância. Ninguém entendeu ainda a importância da primeira infância na vida egressa dos estudantes das escolas públicas ou a primeira infância na vida de um cidadão. Faz a diferença. Faz diferença. Então, quando Marina Elô chama para si essa política estadual da primeira infância, ela coloca aspectos que eu penso que eles precisam ser pensados, né? De como a gente entende essa primeira infância. Que não é só colocar uma criança no mundo e colocar na escola e meio que achar que a criança vai se desenvolver de per si. Não! Há uma especificidade nessa primeira infância. E nessa primeira infância, eu tenho paixão por ela, porque eu fui senão. Eu sou. O deputado Douglas Garcia falava aqui de uma possibilidade de vir para essa casa, um projeto de lei de adoção. Eu sou uma mãe que adotou. Eu adotei minha filha. E quero quis uma política de primeira infância para ela. Uma política de primeira infância que trabalhasse a possibilidade dela se desenvolver. A Maria Manuela se desenvolveu. Quando se fala em autonomia, não é autonomia para ela fazer o que ela quiser. É uma autonomia intelectual, no sentido de que, agora, com o problema da pandemia, por exemplo, coronavírus, ela foi capaz de pegar o computador, ligar e ter a teleaula dela. Isso é autonomia intelectual. É dessa autonomia que a gente fala. Não é autonomia de tomar uma decisão, que aí sim, aí tem que ter o pai, tem que ter a mãe ou o responsável. Nem as autoridades aceitam de outra forma. Não vejo política de gênero. Como assim? A possibilidade dela vir a ter conceitos de política de gênero, mas isso ela vai ter independente de estar numa instituição educacional ou não. Ou ela tem, porque ela vai ter com a coleguinha, de forma informal, ou ela vai ter porque ela vai estar dentro de um órgão. Mas essa concepção ela vai ter. Então, defender essa primeira infância é defender, na verdade, a inclusão educacional das crianças que precisam, né? E que precisam também dar continuidade aos estudos. Eu não concordo, né, com a ideologização feita aqui, deputado Douglas. Não concordo. Eu acho que a gente pode abstrair muita coisa, mas se tem uma coisa que está correta é isso. E agora, aprovado o Fundeb, eu acho que por tanto clamor nosso, né, que tivesse mais recursos para a educação infantil. Que a educação infantil, interessante que o deputado Paulo Correia, ele garantiu silêncio no plenário para a deputada Marina Elô, mas para mim não, ó. Tá vendo? Por favor, peço silêncio aos parlamentares. Nós temos uma parlamentar na tribuna e realmente o barulho estava maior. Perdão, deputada, mas, obrigada, por gentileza, deputada, garantir o seu tempo. Não estou querendo tomar autonomia do senhor, mas é que eu vi essa gentileza com a Marina Elô, e eu gostaria que fosse feita comigo também, né? Então, até porque a Marina mesmo está conversando e eu estou defendendo o projeto dela, ó, né? Não sei se eu estou defendendo direito, por isso que, né, Marina? É legal.
Mas eu acho, gente, que vocês não podem correr nesse risco, né, de ficarem aí nessa questão ideológica, porque é isso. Não, não é isso. Eu quero ou não a criança protegida dos direitos dela. Quero ou não? Eu quero, né? E ter as crianças nesses direitos, com esses direitos protegidos, é ter uma política estadual aí da primeira infância. E interessante que o projeto, eu achei, sabe, Marinelo, quando eu estava lendo, falei, poxa, mas ela não se ateve só às questões estruturais, ela se ateve, inclusive, ao desenvolvimento cognitivo das crianças, no que diz respeito, Barba, até busca, inclusive, quando o Douglas acha um absurdo, né, Douglas? Por exemplo, ter conhecimento multidisciplinar. Nossa, Douglas, que sonho que nossas crianças tivessem conhecimento multidisciplinares. Você já pensou? A gente estaria na Lua. Essa juventude estaria, entendeu? Então, essa é uma crítica que eu tiraria do seu rol de críticas. Por quê? A multidisciplinariedade é a possibilidade de você ter um conhecimento global, omnilateral. É isto. E tem mais ainda, ela chama neurociências. Alguém sabe o papel das neurociências nessa primeira infância? Eu sei a importância. A neurociências ativa áreas do cérebro. Se você trabalha com música, a criança vai ter um desenvolvimento, Barba, para matemática, para a educação artística, para a física, para a química. Esse é o papel da neurociência. Entender como é que o conhecimento se processa, né? Então, é muito profundo. Está muito profundo o trabalho dela. Eu acho uma pena, mas uma pena muito grande, que nós não saiamos daqui com essa política estadual de primeira infância, com um projeto da casa até, sabe? Não um projeto da Marinelô, dela sim, mas todos nós juntos. Porque as crianças, as escolas, aliás, elas estão desprovidas de uma política estadual. É tudo fragmentado, Marina. Não tem uma coisa, como é que eu diria, articulada para que nós possamos garantir. O município faz um jeito. Eu só achei falta, Marina, no seu projeto, de um regime de colaboração entre os entes. Porque se fizer um regime de colaboração, Estado e município, aí a criança já sai articulado com o currículo, fica trabalhado meio que em conjunto. É isso que a gente debateu nas conferências nacionais de educação, Sistema Nacional Articulado de Educação, com sistemas estaduais e sistemas municipais, exatamente para fazer esse diálogo, né, entre as diferentes esferas aí enfim, da política pública, sobretudo esta da primeira infância. Por esta razão, e sem nenhuma dúvida, né, eu pediria para que todos e todas apoiassem esse projeto da Maria Helenô. Não tenho o peso, né, talvez, mas tenho sim o conhecimento do que significa uma primeira infância na vida das crianças. Muito obrigada. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputada. Só para encaminhar em nome do PSL, excelência. Já foi encaminhado pelo PSL, deputada. Ah, então tá bom. Então nas 7 horas eu falo. Não... Perdão, deputada, perdão. Eu cheguei na mesa depois. Então tá. Posso, excelência? É regimental, deputada. Lembrando apenas aos deputados que nós estamos no encaminhamento da urgência do projeto do deputado Frederico. Ainda nem entrou na discussão do projeto da deputada Marina Elô. Tá bom? É regimental, deputada.
Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, todos os colegas presentes na casa, os funcionários, as pessoas que nos seguem. Cumprimento a deputada Marina Elô, aniversário dela hoje, né? Agradeço a deputada pela disponibilidade em fazer uma reunião para debater o projeto dela. E cumprimento pelas intenções no projeto, nós sabemos que as intenções são boas. O problema é que o projeto acabou ficando amplo demais e permitindo interpretações. Então, existe um grupo na casa que vem debatendo esse projeto já há um bom tempo. Não é uma iniciativa pessoal exclusivamente minha, né? Eu sei que a situação pode ficar pessoalizada, pode passar a sensação que é uma questão, né, contra a deputada, não é nada disso. É um grupo na casa que se sente incomodado com a amplitude do projeto e nós trabalhamos juntos nesta emenda aglutinativa. Na quinta-feira passada, eu me reuni com a deputada Marina Elô, nós debatemos inciso por inciso, né? Houve a possibilidade de alterar algumas construções nesses mesmos incisos, porém, alguns pontos que são muito caros, né, para este grupo que neste momento eu represento, né, muitos já assinaram, inclusive, a emenda, não foram objeto de consenso. Então, em virtude de não ter havido esse consenso, é que nós mantivemos a emenda aglutinativa. Eu vou fazer uma nova contagem, né? Mas, a princípio, nós temos 57 assinaturas. Então, eu peço àqueles colegas que estão na casa, que têm alguma dúvida sobre o projeto da deputada Marina, que queiram analisar essa emenda. Eu fui pessoalmente em vários gabinetes hoje, a equipe também está ali de prontidão para ir aos gabinetes, levar uma versão da emenda. Estamos abertos a explicar os porquês da nossa emenda, né? As partes que nós queremos acrescentar, me parecem partes que são absolutamente, não sei, é que quando a gente analisa uma questão com o nosso olhar, pode parecer muito básico, né? E não necessariamente o olhar do outro coincide com o nosso. Mas, para nossa percepção, as inclusões que nós desejamos fazer são muito básicas, né? Então, por exemplo, quando a colega fala dos espetáculos culturais, né, nós estamos propondo acrescentar aqui assegurada a proteção contra a sexualização precoce. Nesta parte não houve acordo. A colega teme que com esta inclusão, eu vou falar, eu não vou omitir nada. A colega teme que com esta inclusão alguém possa interpretar que Branca de Neve poderia ser um meio de sexualizar precocemente crianças. Eu realmente não consigo ver por onde um conto de fadas poderia ser problemático. Mas exposições com pessoas nuas, né? Exposições com imagens muito explícitas de sexo ou mesmo do corpo humano, poderiam sim ter esse efeito. Aí a colega fez a proposta, eu quero ser muito transparente, de retirar esse dispositivo. O problema, deputada Marina, é que depois, refletindo, eu pensei o seguinte: bom, a casa legisla um texto, né, completo sobre a primeira infância e não disciplina essa questão, seria como se a casa estivesse autorizando, né? Então, assim, quando um projeto de lei, é uma questão de interpretação, de hermenêutica mesmo, quando um projeto de lei trata globalmente de uma questão e ele se cala sobre um determinado ponto, a interpretação que se faz é a seguinte: o legislador permitiu ao se omitir. Então, nós não podemos tirar esse dispositivo para criar um consenso. Nós temos que proibir, né, espetáculos, vivências, oficinas que possam sexualizar precocemente as crianças. Um outro ponto que gerou controvérsia, até a colega utilizou muito o que eu venho falando sobre fake news,
quem vai definir o que é verdade e o que é mentira, mas no que tange a colocar uma criança em risco, me parece que estamos diante de uma situação um pouco mais objetiva. Nós acrescentamos que haverá a obrigatoriedade de remover das plataformas digitais quaisquer materiais que coloquem a vida, a integridade física, a saúde e a segurança de crianças e adolescentes em risco, independentemente de determinação ou provocação judicial. A bem da verdade, a legislação federal até já contempla isso, mas não de maneira tão explícita e tão específica. O que nós imaginamos ao fazer essa previsão? Situações de exposição, né, pornográfica de crianças ou de desenhos voltados para crianças, esses joguinhos que, de alguma maneira, estimulam as crianças a praticarem, né, atos que possam colocar a sua vida em risco. Eu não vou aqui ficar citando o nome dos joguinhos, porque pode servir até como estímulo. Mas existem várias matérias, né, jornalísticas dando conta de jogos que podem levar crianças à morte. Então, se nós vamos criar uma política estadual de primeira infância, nada mais adequado, sobretudo porque existe toda uma discussão em termos de plataformas digitais, do que a gente fazer uma previsão para que as plataformas sejam obrigadas a tirar esses joguinhos do ar imediatamente. Um outro ponto que teve dissenso, que foi no que tange a parte das crianças vulneráveis. A colega fala ali, o não acesso à educação. E nós entendemos importante ter um parágrafo dizendo que o ensino domiciliar não significa negar educação. Com isso, nós não estamos legislando sobre o ensino domiciliar, não estamos regulamentando, não estamos invadindo competência federal. Estamos apenas dando um pouco de segurança para as muitas famílias em São Paulo que praticam o ensino domiciliar, e eu não estou falando desse período de pandemia, e já são perseguidas. Existem várias ações judiciais objetivando tirar o poder familiar de famílias presentes, de famílias que participam da vida do seu filho, porque estas famílias preferem educar seus filhos em casa. Eu não sou uma entusiasta do ensino domiciliar, porém, não acho justo que o Estado persiga quem decida educar seus filhos dessa forma, desde que eduquem, né? Em outros países do mundo, grandes democracias, essa forma de educação é algo corrente. Houve divergência também sobre o ensino, né, de pessoas com deficiências, de crianças e adolescentes com deficiências. Nós incluímos aqui, no dispositivo que trata da educação inclusiva, sem prejuízo do investimento em escolas e instituições especialmente destinadas a essas crianças. A colega entende que isso, de alguma maneira, fere a legislação federal, porque nós estamos prevendo recursos públicos em escolas, eu vou utilizar uma terminologia que nem sempre é bem recebida, mas especiais. Ocorre o seguinte, na USP, como professora, eu só ouvia falar em ensino inclusivo, as pessoas todas estudando em salas regulares. Quando eu virei deputada, eu me surpreendi com o tanto de famílias que vêm aqui querendo que seus filhos com deficiência auditiva estudem em escolas bilíngues, que a primeira língua são as libras. Mães de crianças com deficiência visual, que já não têm mais onde colocar seus filhos, gostariam do ensino direcionado. Mães de crianças com autismo, idem. Representantes de APAES, toda hora vem aqui no gabinete dizer que estão sendo asfixiados, porque existe toda uma linha, né, de investir apenas nas escolas, vamos dizer assim, regulares, com a ideia de que todos têm que estudar da mesma forma, nos mesmos espaços. Então, só o que a gente tentou foi acrescentar que a inclusão, né, em salas regulares é um direito, mas que as pessoas podem ter essas alternativas, de acordo com as escolhas das famílias, das crianças. Então, obviamente, a colega tem todo o direito
de não concordar, e eu acho que a beleza de um parlamento é essa, né? Mas o nosso intuito é tornar o projeto mais claro e mais seguro, e, ao nosso sentir, mais democrático. Então, nós temos até às 19 horas, né? Faltam 6 assinaturas. Eu peço àqueles colegas que concordam com o que foi dito, que assinem, e a gente fica à disposição para sanar qualquer dúvida. Muito obrigada, senhor presidente. Em votação. Senhores deputados e senhoras deputadas que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Barba. Para pedir uma verificação de votação. É regimental. Verificação de votação. Senhores deputados e senhores deputados, será realizada a verificação de votação pelo sistema eletrônico. Esta presidência fará soar o sinal intermitente por 4 minutos para que as senhoras deputadas e os senhores deputados tomem conhecimento da votação que se realizará. Me dizendo então, ela não se interessou. Vou ver com ela. Ó, derrubar aqui a votação. Aqui. Puta, você é louco, o moleque de barba também. Mano, mas assim. Oi? Não vai aprovar, não vai? Ah, o pai tá louco. Ele mandou. Pode colocar a instrução? Pela ordem, senhor presidente,
Pela ordem, deputado Itamar Borges. Colocar o MDB em obstrução, presidente. O MDB está em obstrução, deputado Itamar. Transcorridos 4 minutos. Pela ordem, senhor presidente. Neste momento, deputado Ternílio Barba. Para botar o PT em obstrução. O PT está em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Douglas Garcia. Para colocar o PTB em obstrução. PTB está em Pela obstrução. ordem, senhor presidente. Deputado PDT Mar. em obstrução. Tá, o PDT está em obstrução. Pela ordem, presidente. Deputado Nery. Colocar o Avante em obstrução. Avante está em obstrução. Neste momento, estamos abrindo terminais eletrônicos para que os parlamentares possam realizar os seus votos de maneira digital. Faço encarecidamente um pedido para que os deputados votem pelos terminais eletrônicos. Quem ainda não recadastrou a sua digital, peço que suba à mesa da Secretaria-Geral Parlamentar e o faça neste momento, até para que a gente não mantenha o distanciamento social necessário do processo de votação. Pela ordem, senhor presidente. Deputado, para colocar o PSD em obstrução. O PSD está em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. Tem a palavra, deputado Paulo. Para colocar o Democratas em O obstrução. Democratas está Pela em ordem, senhor obstrução. presidente. Deputado Olim. Colocar o progressista em obstrução e votar sim. Não está abertos os microfones ainda para voto, mas o progressista já está em obstrução. Deputada Carla Morando. Pela ordem, presidente, colocar o PSDB em obstrução. O PSDB está em obstrução. Pela ordem, presidente. Deputado Márcio. Gostaria de colocar o Podemos em obstrução. Podemos está em obstrução. Pela ordem, presidente. Deputado Gambale. Colocar o PSL em obstrução. PSL está em obstrução. Pela ordem, senhor Deputado presidente. Ed Thomas. Para colocar o PSB em obstrução. O PSB está em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Reinaldo Augusto. Por o PV em obstrução. O PV está em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Jorge Wilson. Para colocar o Republicanos em obstrução. Republicanos está em obstrução. Deputado André do Prado. Colocar o PL em obstrução. PL está em obstrução. Mais uma vez, reforço para que os parlamentares votem pelo sistema digital. Vamos deixar aberto por mais um tempo o sistema digital para que possa votar. O próprio deputado Carlão, que tinha problema com a digital, conseguiu realizar o seu voto mesmo nesse novo sistema. Pela ordem. Agora, a deputada Mônica. Pessoal em obstrução. O pessoal está em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Frederico Dávila. Só para confirmar para o plenário, tem deputados achando que é o projeto da deputada Marina. Não. Só É a urgência do projeto de lei de autoria do deputado Frederico Dávila. Projeto de lei dele que extingue a ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo e cargos na Secretaria de Segurança Pública. É a urgência do projeto de lei complementar. Continuamos com os terminais eletrônicos de votação. Quem não conseguiu ainda, peço que o faça pelos terminais eletrônicos. Neste momento, vamos abrir os microfones para os parlamentares que não conseguiram realizar os seus votos pelos terminais eletrônicos e, mais uma vez, registro que aqueles que não cadastraram as suas digitais, que o façam na Secretaria-Geral Parlamentar, para que possamos sempre realizar os votos pelo terminal eletrônico. Estão abertos os microfones. Não havendo registro de votos, está encerrado o processo de votação. Neste momento, passamos à alteração do voto. Pergunto se algum senhor parlamentar ou senhora parlamentar possa alterar o seu voto. Não havendo alterações de voto, está encerrado o processo de votação. Participaram desse processo 29 senhoras deputadas e senhores deputados, sendo 28 votos sim. Este presidente que não o votam, quórum insuficiente para deliberar o requerimento de urgência ao projeto de lei complementar número 31 de 2019. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Carlão Pinhatari. Queria pedir a suspensão dos nossos trabalhos por 1 minuto. A regimental pediu Vossa Excelência, consulta os líderes presentes no plenário se concordam com a solicitação do deputado Carlão Pinhatari. Havendo concordância, estão suspensos os trabalhos por 1 minuto.
Reaberta a sessão. Pela ordem, deputada Marina. Eu gostaria de solicitar que a gente retire meu projeto da discussão da extra, retifique e deixe só o projeto do deputado Gil. Como Vossa Excelência é autora do projeto, nós vamos acatar o pedido de Vossa Excelência. Está retificada a primeira sessão extraordinária, retirando a convocação do item 2, discussão e votação do projeto de lei 1027 de 2019. Então, fica apenas a convocação do item 1 para as 19 horas. Está acatada e já está retificada a primeira sessão extraordinária, deputada Marina. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Carlão Pinhatari. Havendo acordo de liderança, eu gostaria de pedir o levantamento da presente sessão. É regimental o pedido de Vossa Excelência. Antes, porém, convocação, senhoras deputadas e senhores deputados, nos termos do disposto do artigo 18, inciso 3º, na linha D, combinado com o artigo 68, ambos do regimento interno, convoco reunião conjunta de Infraestrutura, Finanças, Orçamento e Planejamento, a realizar-se hoje, às 18h05, no Salão Nobre da Presidência, com a finalidade de apreciar o projeto de lei número 931 de 2019. Questiono os senhores líderes se existe acordo para levantamento da presente sessão. Havendo acordo para levantamento da sessão, senhoras deputadas e senhores deputados, esta presidência, antes de dar por levantados os trabalhos, convoca Vossas Excelências para a sessão ordinária de amanhã, hora regimental, com a mesma ordem do dia de hoje, lembrando-os ainda da sessão extraordinária a realizar-se hoje às 19 horas, está levantada a sessão.